E aí, gente, vamos aqui para mais uma aula. E aí, gente, vamos aqui para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre coordenadas de um vetor. Tá, então aqui eu tenho um vetor V do Rn e aqui eu tenho uma base. Quem são as coordenadas desse vetor em relação a essa base? Tá? Então, a definição é a seguinte: as coordenadas do vetor V, dado um vetor do Rn, as coordenadas desse vetor em relação a essa base, é uma base dada, uma base específica, tá? É o que? São os coeficientes de uma combinação linear da base, tá? Você vai escrever o que? Você vai escrever o vetor como uma combinação linear dos elementos da base e aqueles coeficientes que você encontrou é o que serão chamados de coordenadas do vetor V em relação à base que foi dada, ok? E a gente escreve assim. Então, se você tem um vetor V e escreveu esse vetor como combinação linear da base, de uma certa base, esses coeficientes aqui, tá? A gente vai escrever dessa forma. Isso aqui é o que? São as coordenadas do vetor V em relação à base S, tá? São as coordenadas do vetor V. A gente representa dessa forma aqui. Bom, as coordenadas, que é um exemplo, as coordenadas do vetor 5 e 3, 5 e menos 3, em relação à base canônica, é o que, né? Em relação à base canônica, é bem simples a gente determinar as coordenadas do vetor. Na verdade, não precisa fazer absolutamente nada, porque dado um vetor V, ele próprio aqui, esse cara e esse aqui, já são as coordenadas do vetor, tá? Mas por definição, o que a gente teria que fazer? A gente tem que pegar esse vetor aqui e escrever ele como uma combinação linear dos elementos da base, no caso aqui a base canônica, tá? Então quem é a base canônica? A base E1, formada dos vetores E1 e E2. Quem é o E1? 1, 0 e o E2, 0, 1. Então como é que a gente escreve esse vetor aqui com uma combinação linear dos elementos da base canônica? Muito simples. Você pega a primeira coordenada e multiplica pelo vetor E1. A segunda coordenada e multiplica pelo vetor E2. Soma, tá? É simplesmente isso. Aqui é 5 vezes o E1 mais menos 3 vezes o E2. Tá? Ou seja, quando a base é canônica, é muito simples escrever qualquer vetor em relação a ela. Okay? O problema maior é quando a base não é canônica, certo? Que aí vai dar um sistema. E mesmo assim, se o sistema for 2 por 2, né, é até relativamente simples. Okay? Um exemplozinho aqui para a gente fazer. Eu tenho essa base aqui, a base canônica. Eu tenho essa outra base aqui, tá? A base S, formada desses dois vetores. E é pedido o seguinte: a matriz de mudança de base da base E para a base S, e quem são as coordenadas do vetor 5 e menos 3 em relação à base S. A gente já tinha feito em outro vídeo lá, dizendo como é que a gente faz, né, para determinar essa matriz de mudança de base, da base E para a base S. Tá? Ou seja, como a base E é a base canônica, para você determinar quem é a matriz de mudança de base dessa base para essa, é o que? É simplesmente, tá, esses vetores aqui em forma de coluna. Tá? Então, para o item A, o que basicamente você teria que fazer é simplesmente escrever os vetores da base S como colunas. 1, 3, 1, 4. Tá? 1, 3, 1, 4 como coluna. Então, isso daqui já é o que? Já é a matriz de mudança de base da base canônica para essa base aqui. Tá? Se você quisesse fazer, né, o passo a passo, aí você teria que fazer o que? Escrever aqui o vetor 1, 3 como uma combinação linear do vetor E1 e do vetor E2, e escrever o vetor 1, 4 como combinação linear dos vetores E1 e E2. Tá? Feito isso, aí você pega esse cara aqui e esse cara aqui, coloca como coluna, esse cara e esse cara aqui, coloca como coluna. E aí, morreu, tá? Bom, para fazer aqui
que são as coordenadas desse vetor aqui, do vetor 5 menos 3, em relação à base S. A gente já sabe como é que faz para determinar quem são as coordenadas em relação à base canônica. Em relação a uma outra base, o que, é que você teria que fazer? Em relação a uma outra base, tem 5 e menos 3. Quem são as coordenadas desse vetor em relação à base S? O que você vai fazer é escrever esse vetor como uma combinação linear dos vetores da base. Então, quem são os vetores da base S? Quem são os vetores da base S? 1, 3 e 1, 4. Então, você vai escrever esse vetor como uma combinação linear dos vetores da base. Tá? Então, você bota aqui x, 1 vezes o vetor 1, 3, mais y vezes o vetor 1, 4. E aí vai determinar quem são esses coeficientes aqui, ó, x e y. Então, aqui vai ficar x mais y, né? Porque x vezes 1 mais y vezes 1 vai dar x mais y na primeira coordenada. X vezes 3 aqui dá 3x. Y vezes 4 dá 4y. Aí aqui vai ficar o que? Pessoal, igual, né? Primeira coordenada daqui com a primeira coordenada daqui. X mais y igual a 5. 3x mais y igual a 3x mais 4y igual a menos 3. Resolve o sistema, você acha que o x é igual a 23 e o y é igual a menos 18. Então, quem são as coordenadas desse vetor aqui em relação à base S? Aí você simplesmente escreve as coordenadas, né, de 5 menos 3 em relação à base S é 23 e menos 18. Tá? São as coordenadas desse vetor. Tá? Então, é isso aí. Até a próxima. Valeu!